Glória a Jesus. Uma casa imperfeita ainda queres morar. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Glória ao Senhor nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos reunidos em nome de Jesus e nos reunindo ainda aqui em nome de Jesus. Louva a Deus por mais esta oportunidade. Glorifico ao Senhor. Você também que começar a nos acompanhar pelo vídeo aqui. Estamos transmitindo ao vivo, direto da nossa congregação aqui no bairro Gusmão, na rua Sucupira, número 28, IAD, Igreja do Amor de Deus. Estamos aqui na Praça Colibri, na rua Sucupira, número 28. Você de casa que nos acompanha, glorifique a Deus. Vamos cultuar juntos para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos orar nesse momento em nome de Jesus. E agradecimento ao Senhor. Bondoso Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, aqui estamos para te louvar, para te adorar, para te bendizer, Senhor. Pai Santo, eu peço em nome de Jesus, por tua bondade e graça, que o teu Espírito Santo venha dominar este ambiente, venha nos santificar, venha nos conduzir na adoração ao Senhor, para a tua honra e para a tua glória. Senhor Jesus, humildemente eu invoco, eu suplico a santa e gloriosa presença do Senhor Jesus Cristo em nosso meio, Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus eu peço que o Senhor venha repreender, meu Deus, tudo aquilo que não provém de ti. Repreende, ó Deus, toda força maligna e demoníaca. Repreende, meu Pai, todo principado e potestade. Repreende, meu Deus, todo o poder das trevas e pelo poder do teu Espírito Santo, Pai. Vem nos ajudar, Senhor. Vem, ó Deus amado, nos dirigir nessa adoração ao Senhor. Vem nos iluminar, Senhor, através da tua palavra nessa noite. Vem abrir os nossos corações pela tua graça, para recebermos mais iluminação do teu Espírito, para recebermos mais edificação, Senhor, para sermos renovados por ti, Pai Santo, eu peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura do Salmo de número 100. Salmo de número 100. Exorta-se toda criatura a celebrar o Senhor. Salmo de louvor. Salmo de número 100. Glória ao Senhor Jesus. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, a sua verdade estende-se de geração a geração. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Essa palavra ela é maravilhosa quando nós observamos que Davi, mesmo no Antigo Testamento, cheio do Espírito Santo, ele já tinha visão da soberania de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus. Ele diz: foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Davi entendia que não foi ele que escolheu a Deus, foi Deus que escolheu ele, foi Deus que escolheu cada um dos seus eleitos e eleitas e nos chama para si de diversas maneiras, de diversos meios. Alguns eleitos ele chama através de uma oração, outros ele chama através de um louvor, outros, mas sempre tem a ver com a ministração da palavra que foi pregada e essa pessoa recebeu
e essa pessoa ouviu, e essa pessoa aprendeu, mas se chega a Deus porque Deus nos chama à sua presença, né? O nosso bom pastor nos ajunta como ovelhas do seu rebanho. Vamos louvar Jesus nessa noite, conforme o Espírito Santo nos manda no Salmo 100. Vamos louvar Jesus? Por quê? Depois. Vamos louvar Jesus. Louvor de número 3 da harpa cristã, plena paz. Vai tocar, né? Glória a Deus. Plena paz. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando neste mundo eu viverei, entoando aleluia ao meu rei. Vamos cantar juntos. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Com os anjos que louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim. Essa graça me encheu de amor sem fim. Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Este mundo não deseja grandioso Salvador, lançamento agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma crê, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Amém. Glória a Jesus, glória a Deus. Jesus Cristo é o nosso Rei, Jesus Cristo é o nosso bom pastor, Ele é o nosso Senhor. Amém? Vamos cantar o hino de número 115 da harpa cristã, Trabalhai e Orai. Nós somos escravos do nosso Senhor Jesus Cristo, então vamos declarar para Ele todo o nosso desejo de trabalhar para Ele com tudo o que somos e o que fazemos. Amém? Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor.
Louvado seja o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória ao Senhor nosso Deus. Vamos cantar também o hino de número 400. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus, amém? Amém. Em Jesus vivendo cada dia. Em Jesus eu tenho alegria. Em Jesus ó doce harmonia. Em Jesus escuto a paz de Deus. Em Jesus na rocha inabalável. Em Jesus no homem comparável. Em Jesus no Deus tão adorável. Em Jesus o mal não temerei. Em Jesus a graça é infinita. Em Jesus ó bênção inaudita. Em Jesus minha alma é bendita. Em Jesus eu tenho salvação. Em Jesus não tenho mal e a morte. Em Jesus estou firmado e forte. Em Jesus meu barco rumo ao norte. Em Jesus eu sempre hei de vencer. Oh, glória! Louvado seja o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Em Jesus nós temos absolutamente tudo. Tudo em Jesus nós temos e não precisamos de absolutamente nada além de Jesus, nem fora do nosso amado, querido Salvador Jesus Cristo. Jesus nos satisfaz e isso é suficiente. Amém? Amém. Cristo é suficiente para nós. Queridos, essa semana, amanhã é dia 1º de setembro e nós no dia 3 de setembro vamos estar completando 3 anos aqui, né? Dia 3 de setembro, que a gente fez o primeiro culto nesse lugar. Para a glória do Senhor nosso Deus, nós já tínhamos um ponto de pregação, mas aqui, 3 anos, né? Como igreja, nos reunimos nesse exato salão. Estaremos glorificando ao Senhor, né? No sábado, dia 6/9, nós estaremos, em nome de Jesus Cristo, 6 de setembro de 2025, nós estaremos, se Jesus não voltar daqui até lá, que Deus nos dê graça, para que estarmos reunidos para agradecermos a Deus por esses 3 anos, porque até aqui nos ajudou o Senhor. É até aqui que o Senhor tem nos ajudado em Jesus, vivendo cada dia. Esse louvor eu quero cantar para Jesus nesse dia. Próximo sábado eu vou cantar esse louvor para Jesus. Eu quero abrir o culto, na verdade, com esse louvor para Jesus, porque é em Jesus que nós estamos vivendo cada dia aqui. É em Jesus que estamos cultuando cada dia. Então, esse louvor é um retrato da fé que nós estamos aqui vivendo e desenvolvendo, e que Deus nos tem dado graça para até aqui nós estarmos, e que Ele nos conceda, conforme a sua bondade, mais 3 décadas, mais 3 séculos. Lógico que não nós, já passou de geração a geração, igual os batistas, os presbiterianos, tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Ele seja exaltado através de nós, glorificado, a boa obra que o Senhor começou, tanto em nós como através de nós, Ele há de aperfeiçoar até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo plantou, Apolo regou, mas é Deus quem deu o crescimento. Amém? Glória a Jesus. Também, outro comunicado importante, que já vamos começar na próxima semana,
o culto aqui aos domingos será pela manhã, apenas pela manhã, a partir das 8h30 da manhã. Então nós teremos a partir do próximo domingo essa mudança no horário de culto aos domingos. Então não teremos mais o culto à noite. Então nós estamos agora encerrando hoje o culto de domingo à noite. E já na semana que vem, graças a Deus, meu filho, graças a Deus, meus filhos. Semana que vem, se Deus quiser, no dia 7 de setembro, amém, meu amor, Jesus abençoa. 7 de setembro, graças a Deus, meu filho, nós não iremos para o desfile. No dia 7 de setembro, nós estaremos aqui adorando a Jesus. Podemos até ir depois do culto, mas 8h30 da manhã estaremos aqui adorando a Jesus e não no desfile. Nós estaremos aqui celebrando o nosso Deus, porque Ele é o único digno do nosso louvor, da nossa adoração e da nossa devoção. Amém? Então, a partir do próximo domingo haverá essa mudança. Nós estaremos aos domingos agora nos reunindo aqui a partir das 8h30 da manhã, para a glória de Jesus, entregando a nossa primícia ao Senhor nosso Deus. A primeira parte do domingo somente para quem merece toda a honra e glória e louvor. A primeira parte da nossa semana e a primeira parte desse dia somente para o Senhor nosso Deus. Depois teremos tempo para a nossa família, teremos tempo para os amigos, para as nossas relações interpessoais. Desenvolvemos no domingo à tarde e à noite, mas pela manhã vamos entregar ao Senhor em nome de Jesus. Bom, vamos agradecer a Deus por este momento e agora vamos receber a santa palavra de Deus. Vamos agradecer ao Senhor por cada pessoa que Ele tem levantado nesses 3 anos, e antes disso até, para estarem colaborando, contribuindo com amor, com intercessão, com dízimo, com oferta, para a manutenção dessa obra, para que essa obra esteja de pé, para que a palavra de Deus continue sendo pregada por nós neste lugar. Vamos agradecer a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é eterna. Bondoso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Estamos caminhando, encerrando essa semana, quando a gente abrir na quinta-feira, se o Senhor Jesus não voltar daqui até lá. Ó Deus, nós já teremos completado 3 anos, Senhor, porque na quarta-feira, dia 3 de setembro, estaremos completando 3 anos já aqui, meu Pai. E, ó Deus, nós te agradecemos neste momento, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Tu és o nosso provedor, Tu és o Yahvé Jireh, que tem provido, meu Pai, para sustento desta obra, para sustento dessa casa de oração. Tu és o Deus que tem provido, meu Pai, eu te agradeço nesta hora por cada pessoa que o Senhor tem usado, meu Deus, para colaborar, para contribuir com esta obra, com dízimos, com ofertas, com amor, com intercessão, com oração, meu Pai amado. Desde antes de estarmos aqui, meu Pai, cada pessoa que o Senhor tem levantado, meu Deus, com palavras de ânimo, ou Pai, com orientação do Teu Espírito Santo, eu peço em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar, eu peço, o Senhor venha cobrir, meu Deus, com o sangue de Jesus Cristo, meu Deus, repreendendo a fúria do diabo, repreendendo os ataques do inimigo, repreendendo as palavras de maldição, repreendendo, meu Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, tem amor a esta obra, eu peço que o Senhor venha abençoar. Cada pessoa que tem amor, meu Deus, a esse trabalho aqui, meu Pai, eu peço que o Senhor venha proteger, eu peço que o Senhor venha guardar, eu peço que o Senhor venha livrar do maligno, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, por tua bondade, por tua misericórdia, por tua graça, porque esta obra é do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo é o bendito do Senhor Deus Pai. O Senhor Jesus Cristo é aquele sobre quem repousa a bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Portanto, ó Pai, esta obra é do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é o cabeça desta obra, desse trabalho, desse ministério. Bondoso Deus, abençoa, Pai, os que tem abençoado esta obra, porque é do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, quem ama esta obra, Senhor. Eu peço, Senhor, venha abençoar. Ó Jesus Cristo amado, entrego todos em Tuas mãos, Pai Santo, em nome de Jesus. Bondoso Deus, humildemente também eu peço, só abre os nossos corações neste momento, para recebermos a Tua santa, doce
e gloriosa palavra, Pai. Peço que o Teu Espírito Santo vem, meu Deus, como sempre o Senhor tem usar mais uma vez o Teu Filho, ó Deus, para falar com cada um de nós, Senhor. Cada pessoa que está assistindo nesse momento também, venha ser tocada pelo Teu Espírito Santo, onde estiver, Pai. Cada pessoa que nesse momento está orando conosco aqui, meu Pai, onde estiver, eu peço, meu Deus, que eu venha visitar nesta hora, eu peço que eu venha olhar nesta hora, Senhor, abrindo esses corações, meu Deus, para receber Tua santa palavra, para a glória do Teu nome, Pai. Eu peço em nome de Jesus, amém, graças a Deus e as palmas do Senhor Jesus, amém. Amém, graças a Deus. Quero cumprimentar todos os irmãos presentes e que nos acompanham também através dessa transmissão. Com a paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus, O aleluia. nosso pastor já deu os avisos e os comunicados nessa noite a respeito da próxima semana, do próximo final de semana. Nós teremos a nossa festividade no sábado, celebrando aqui mais um ano que esse ministério está sustentado aqui pela graça de Deus. E pelo fato de que agora nossas atividades de culto aos domingos será pela manhã. Então, se alguém que nos acompanha tiver interesse em participar dos cultos aqui no templo, aqui no espaço físico da igreja, a partir do próximo domingo realizaremos a partir das 8h30 da manhã, não será mais à noite. E para quem quiser também acompanhar as lives, as transmissões que serão realizadas dos cultos aos domingos, também será realizado nesse mesmo horário. Amém? Queridos, vamos fechar agora o capítulo de número 1 do Evangelho de João. Nós que estamos acompanhando aí há pelo menos 3 sermões, 3 a 4 sermões, o capítulo 1. Hoje chegou o momento de nós fecharmos o capítulo 1, do versículo 43 ao 51. O Evangelho conforme escrito por João, o capítulo 1, versículos 43 a 51. Para a gente poder dar seguimento à série de exposições que estamos fazendo nesses evangelhos. E hoje nós encerramos esse capítulo 1, depois de vermos a abertura muito bem feita, muito bem construída, muito bem colocada que João faz em apresentar Jesus, a pessoa sobre quem ele vai versar e falar nesse evangelho. Colocar Jesus como Deus, como eterno, como pré-existente, como alguém em quem há toda a plenitude de Deus, em quem há toda a exata expressão do ser de Deus. Ele agora vai desenvolvendo mais e mais. Ele fala sobre o testemunho de João Batista, o testemunho que João Batista deu sobre Jesus, e a maior lição que nós tiramos desse testemunho é de que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus. Ele fala isso 2 vezes. Ele fala uma vez quando Jesus vem se aproximando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E outra vez ele fala com os 2 discípulos dele, que depois se tornam discípulos de Cristo. E ele fala a mesma coisa: ali está o Cordeiro de Deus. Ele reforça o fato de que Jesus Cristo é essa pessoa enviada por Deus com esse caráter, com essa missão, de ser aquele que ofereceria a Deus o sacrifício que seria agradável a Ele em favor dos pecados do seu povo, conforme que a gente lê lá em Mateus capítulo 1, versículo 21. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, João ele aponta Jesus Cristo, apontando também, na mesma medida, a sua missão, que é de salvador, de redentor, daquele que é oferecido no lugar do seu próprio povo. E hoje nós veremos a continuação da formação dos discípulos de Jesus Cristo. O pastor trouxe para nós na sexta-feira, dos versículos 35 a 42, 2 discípulos que passaram então a seguir a Jesus Cristo. E hoje nós vamos ver, a partir do versículo 43 ao 51, outros que se juntam a esse grupo que agora vai fazer parte dos discípulos, dos seguidores, dos aprendizes de Jesus. Então vamos ler capítulo 1, versículos 43 a 51 do Evangelho de João. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia, e achando a Filipe, e disse: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele:
Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou em quem não há culpa. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: Por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse: na verdade, vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Até aqui a nossa leitura. Bom, a leitura que nós acabamos de fazer já começa como a que nós fizemos anteriormente. No dia seguinte. Seguinte a qual dia? Ao dia que nós acompanhamos na mensagem passada. É que quando Jesus ele recebe dois discípulos, que eram discípulos de João Batista. João aponta Jesus e fala: eis ali o Cordeiro de Deus. Então esses dois indivíduos que estavam com João vão e começam a seguir Jesus, como a gente acompanhou na mensagem passada. Aí no dia seguinte, depois desse ocorrido, nós vemos agora mais outras pessoas que vão se juntar a Jesus para se tornarem seus discípulos. No primeiro versículo, então a gente vê sobre Filipe, que era um dos 12, contado ali como um dos 12 discípulos mais próximos de Jesus. Então no dia seguinte que Jesus ia a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então Jesus encontra Filipe e o chama diretamente. Ele chega para Filipe e fala: venha e me siga também, seja meu seguidor. E Filipe, tocado pelo chamado, então ele corre para anunciar a outra pessoa também sobre isso que acabou de acontecer com ele. Filipe era da mesma cidade de André e de Pedro, que nós acompanhamos na mensagem passada. André, que também passou a seguir Jesus Cristo, e a Pedro, aquele que nós vamos buscar no versículo 42: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então Filipe era da mesma cidade onde Jesus estava ali, próximo, ou na própria cidade mesmo, desses dois discípulos que vieram acompanhar o primeiro. E ele vem e chama Filipe para o seguir. E Filipe, que era de uma cidade chamada Betsaida, da mesma cidade de André e de Pedro, ele vai então a Natanael, a um outro indivíduo, para falar sobre o que tinha ocorrido com ele. Rapaz, olha. Então nós vemos aqui, primeiramente, como é que começa o discipulado. Jesus Cristo ele vai em busca de um homem e ele chama esse homem para segui-lo. E esse homem responde ao chamado de Jesus em segui-lo, e vai segui-lo e anuncia para outra pessoa. A primeira aplicação que nós encontramos aqui é que o discipulado não começa com a busca do homem por Deus. Nenhuma pessoa que se aproximou de Deus, nenhuma pessoa que viveu com Deus, que viveu intimamente, que o obedeceu, que o amou, essa pessoa nunca se aproximou de Deus primeiro. Ela nunca foi pela sua própria força, vontade e decisão primeiro até Deus para ser recebido por Ele. Como nós bem aprendemos com toda a Escritura, é sempre Deus que vai ao encontro do homem. Desde o primeiro momento, lá na queda, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem cai, ele falha, ele come do fruto que Deus havia proibido no começo. Quem é que foi ao encontro de quem primeiro? Foi Adão que foi buscar Deus para falar sobre o que ele tinha feito? Não, foi Deus que veio em busca dele para falar sobre toda aquela situação que havia ocorrido. E com todos os demais homens e mulheres da Bíblia a gente vai ver da mesma forma. Até mesmo sobre aqueles que não são relatados. Mas a gente sabe que quem sai em busca dessas pessoas não são elas que, como a gente leu aqui no Salmo de número 100, não somos nós que nos fizemos povo de Deus e nem ovelhas do seu pasto, mas foi Deus que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. É isso que o Salmo 100 que nós lemos aqui na abertura, que o pastor trouxe para nós, apresenta, e é a realidade de todo e qualquer crente, de todo e qualquer discipulado, de todo e qualquer ato de seguir a Jesus, de seguir a Deus, de obedecer a sua lei, obedecer os seus mandamentos. Tudo isso é feito tendo como um pontapé inicial o encontro de Deus em direção ao homem. Nunca é o homem que vem primeiro a Deus, é Deus que vai primeiro ao homem. Dado o fato de que o homem, na sua própria natureza, caído em Adão, morto nos seus próprios pecados, ele não tem capacidade para ir a Deus. E mesmo que ele tenha conhecimento de Deus, ele não tem
ímpeto, vontade, disposição, coragem para ir a Deus. A não ser que Deus mova o coração desse homem para que então ele responda a esse chamado, responda a esse chamado que Jesus faz, segue. O homem só consegue responder se for o próprio Deus para mover esse coração que é endurecido, como Paulo mesmo vai dizer na carta aos Romanos, que ele é inclinado às coisas da carne. E ele não pode então se voltar para Deus. Assim como ele escreve aos Romanos, ele é inclinado para a carne e ele não pode fazer a vontade de Deus, não se sujeita à vontade de Deus, nem em verdade pode ser. Então nós vemos aqui Filipe, esse chamado que Jesus faz a ele aqui, um reflexo claro daquilo que Jesus faz com todos. Não foi só com Filipe, Jesus faz isso com todos os homens que são beneficiados pela sua salvação, que são beneficiados por esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Ele primeiro que vai e chama. É assim que nós fazemos a pregação do Evangelho. Como é que a igreja cresce, como é que o reino de Deus avança, como é que a igreja se expande e cresce? É pregando o Evangelho. Através da pregação do Evangelho, Deus, através do seu Espírito, chama as pessoas que ouvem, a quem são comunicados esse Evangelho, e através desse chamado eficaz é que essa pessoa vem. E vale nós lembrarmos que o chamado de Deus, ele é, como nós acabamos de ver, ele é eficaz. Todo aquele que vem a Jesus Cristo, quando ele chama e vem a Jesus Cristo, é porque ele o chama de maneira totalmente eficaz, que é de uma maneira que aquele indivíduo não consegue resistir. O homem pode oferecer resistência por um tempo. Ele vai ouvindo, permanece endurecido, ele ouve, permanece endurecido, mas chega um ponto em que Deus dá um basta nessa dureza e ele chama aquele indivíduo de uma maneira eficaz, em que a única resposta que ele pode apresentar para esse chamado é sim, é que ele vai e segue adiante. Até porque se Deus não agir dessa forma, se ele não for eficaz em seu chamado, ninguém responderá ao seu chamado para si. Filipe aqui é um ótimo exemplo desse discipulado que começa com o chamado e a busca de Deus pelo homem, que o impulsiona, inclusive, a compartilhar a fé, que é o que a gente acompanha depois. Jesus chama Filipe, e Filipe agora motivado por isso, ele agora vai comunicar a outra pessoa. Vamos ver o verso de número 45. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei dos profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Filipe, motivado pelo encontro que ele teve com Jesus, ele mais uma vez se torna reflexo daquilo que acontece quando Jesus vem e chama uma pessoa. Jesus chama eficazmente, a pessoa responde a esse chamado, e isso não a deixa estagnada. Isso leva ela a querer anunciar e a naturalmente compartilhar a fé que ela agora tem nesse Deus que a chama para viver juntamente com ela e que a convida para viver toda a sua vida juntamente com ele. E é o que ele vai fazer. Ele vai chegar para um talvez conhecido, amigo, Natanael, e ele vai dizer: achamos aquele de quem está escrito, no caso deles, que o Antigo Testamento era a Bíblia, que está escrito nas Escrituras, que as Escrituras versam, está escrito em Moisés e nos profetas. Então o Filipe fala para Natanael: a gente achou o Messias. Ele fala isso para Natanael, que também é um israelita. Como o próprio Jesus vai apontar para ele aqui, eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há culpa. E é óbvio que o povo israelita vivia naquela expectativa boa, de que essa figura, o Messias, o ungido de Deus, aparecesse. Porque eles depositavam toda a sua confiança de que seria esse homem que livraria Israel dos seus opressores, livraria Israel dos seus inimigos e traria tempo de paz e prosperidade perpétua ao povo de Israel. E aí Natanael, ele ouve sobre quem é essa pessoa de Filipe. Filipe fala: nós achamos esse homem, nós achamos a pessoa de quem está escrito em Moisés e nos profetas. Ele fala o nome: Jesus de Nazaré, filho de José. Aí quando Filipe fala Jesus de Nazaré, filho de José, Natanael vai tecer o seguinte comentário, que vem numa forma de uma pergunta. Ele vai dizer: rapaz, o que vem de bom de Nazaré? Poderia alguma coisa boa vir de lá? Nazaré era uma cidade pequena e era uma cidade de pessoas marginalizadas, vamos dizer assim, de pessoas de caráter duvidoso. E na grande maioria de pessoas de caráter não duvidoso, de caráter que não era realmente bom.
E aí, por causa dessa fama da cidade de Nazaré, Natanael vai dizer: rapaz, você está falando para mim que você achou o Messias vindo de Nazaré? Pelo amor de Deus, de Nazaré não vem nada de bom não, moço. Ele tece esse comentário acerca do testemunho que Filipe dá para ele sobre Jesus. E a resposta de Filipe é a seguinte: disse-lhe Filipe, vem e vê. Filipe então agora convida Natanael não somente para ficar nas palavras de Filipe, ele convida Natanael para vir ver, para vir conhecer e para vir ter a mesma experiência que ele também teve ao se encontrar com Jesus aqui, né? Quando nós compartilhamos a palavra de Deus, o Evangelho, muitas vezes nós não vamos convencer as pessoas com argumentos. A gente, claro, que é chamado a testemunhar da nossa fé de uma maneira sólida que tenha bons argumentos. É o que Pedro vai ensinar em uma das suas cartas, né? Ele vai dizer para nós santificarmos a Cristo em nosso coração e estarmos sempre prontos a responder qualquer pessoa que peça causa da fé que nós temos. Então, quando nós apresentarmos o Evangelho e a Palavra de Deus para as pessoas, nós temos o compromisso de saber muito bem aplicar, de saber muito bem versar sobre aquilo que nós estamos pregando. Não é só pregar da boca para fora e repetir aquilo que a gente ouve, mas é compreender e passar essa mensagem para outras pessoas com compreensão e com razão. Mas não é sempre com argumentos que a gente vai convencer as pessoas, mas com um convite. É convidando a pessoa para que ela venha, para que ela experimente. Fazer aquilo que nós lemos lá no Salmo de número 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é convidando as pessoas para colocar Deus à prova, mas para que eles experimentem, para que saibam pela própria experiência que Deus é bom. E é isso que Filipe fala para Natanael aqui. Natanael tinha uma opinião formada sobre quem era Jesus só porque ele ouviu de Filipe. Rapaz, o que vem de bom de Nazaré? Você está falando para mim que o homem que a gente tanto espera vem de lá? E aí Filipe fala: rapaz, não fique só no que eu te falei não. Venha você e veja com seus próprios olhos. Venha você e conheça ele da forma como eu tive a oportunidade de conhecer. E assim muitas vezes o que nós vamos fazer, né? É dizer: venha e veja por si mesmo o que Cristo fez. Venha e veja por si mesmo o que Cristo é capaz de realizar e capaz de fazer. E nós muitas vezes nos colocamos também como a prova desse próprio testemunho, né? Veja o que Deus fez na minha vida, Ele também pode fazer na sua. Venha e veja, prove e veja que Deus é bom. E assim é que Filipe fala para Natanael. E aí, continuando o texto, a gente entra no verso de número 47 ao verso 49, que diz o seguinte: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo, ou em quem não há culpa. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então, ao ver Natanael, Jesus vai fazer uma declaração sobre ele. Vai dizer: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há culpa. E isso surpreende Natanael. E ele vai perguntar para Jesus aqui, como a gente vê: da onde você me conhece? Então, nós já temos a compreensão de que é o primeiro encontro de Natanael com Jesus. Eles nunca se viram antes, nunca se falaram antes, não são familiarizados, porque Natanael vai perguntar para Jesus: como você me conhece, que você está fazendo essa afirmação acerca de mim? E aí Jesus vai e mostra uma característica dele, que inclusive vai influenciar na fala de Natanael posteriormente, na declaração que Natanael faz sobre Jesus. Ele vai dizer: antes que você viesse aqui, como a gente vê no texto, né? Antes que Filipe te chamasse, te viu estando debaixo da figueira. Jesus vai dizer que ele visualizou Natanael antes de Filipe ir até ele para chamar, ele para falar tudo que ele disse. Jesus falava: rapaz, eu vi você debaixo da figueira antes que Filipe te chamar. Mostrando mais uma vez esse atributo claro e pleno da divindade de Jesus Cristo, que Jesus ele é Deus. A gente tem uma série muito famosa, que é a série The Chosen, Os Escolhidos, que fala, que trata sobre esse episódio aqui. Em um dado momento, trata sobre esse acontecimento, um flashback que passa na cabeça de Natanael, dele debaixo de uma figueira chorando e orando completamente sozinho. E aí depois é
que ele tem esse encontro com Jesus, e Jesus fala essas palavras para ele, diz que não escondeu o rosto dele. Então a gente vê com isso aqui um atributo de Jesus que já é narrado por João nesse evangelho desde o início desse capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus, mas ele não para por ele, ele diz: o verbo era Deus. O Deus que é dotado de toda onisciência, presença e onipotência. Faz todas as coisas, que é capaz de absolutamente tudo. Então Jesus ele diz que antes mesmo de Filipe lá falar sobre Jesus para ele, Jesus vai dizer: eu vi você debaixo da figueira. Mostrando para nós claramente que Jesus nos conhece plenamente, as nossas dúvidas, pecados, intenções, pensamentos, falas internas do próprio coração. Ele não se engana com relação a quem nós somos. Jesus ele tem pleno conhecimento de quem é cada indivíduo que habita sobre a face da terra, de todas as eras e de todos os tempos. Jesus conhece absolutamente tudo. Conhece absolutamente tudo, por quê? Porque ele é Deus. E essa é a declaração que Natanael vai fazer depois quando ele ouve isso de Jesus. Rapaz, eu vi você debaixo da figueira, e Natanael correlaciona debaixo de uma figueira mesmo. Eu nunca vi esse homem, ele nunca me viu, não sei de onde ele me conhece, mas ele está falando que me viu lá quando eu estava lá completamente sozinho, antes de Filipe me chamar debaixo da figueira. Isso influencia na fala que ele diz no verso de número 49. Rabi, é uma palavra para mestre, ele já chama Jesus de mestre aqui, mostrando então a sua disposição para reconhecer Jesus como mestre e ele também como alguém que vai ser discipulado por Jesus. Tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então aqui, Natanael, diante desse fato, depois dele ver Jesus falar alguma coisa que só ele poderia saber, só ele, Deus, poderia saber, que é onde ele estava naquele momento antes de Filipe chamá-lo, então ele já reconhece logo de cara quem é Jesus e ele faz essa declaração: tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Engraçado que ele fala Rei de Israel, que é justamente aquilo que é dito pelo profeta Miqueias sobre o Messias. Tu, Belém Efrata, posto que é o menor entre os milhares de Judá, de ti me sairá aquele que será rei em Israel, em algumas traduções aquele que será Senhor em Israel. Conotando então que o Messias, Jesus, viria obviamente de um lugar pequeno, de um lugar de pouco valor, de pouco prestígio, que era justamente o julgamento que Natanael estava fazendo sobre Jesus antes de conhecê-lo. Rapaz, Jesus veio de Nazaré, mas de Nazaré não veio nada de bom. E ele faz essa declaração de que Jesus ele é o rei de Israel, conforme Miqueias mesmo tinha apresentado, dizendo que ele nasceria em Belém. Ele nasceu em Belém, e depois de um dado tempo ele se muda e vem morar em outra cidade, que é na cidade de Nazaré. E ele faz esse reconhecimento sobre Jesus, que Jesus é o rei de Israel, diante daquilo que ele ouve, da experiência que ele tem com o próprio Cristo nesse momento. Mas a maior revelação a gente vai ver da boca do próprio Cristo, nos versículos 50 e 51, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse: por que te disse, vite debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essa verás. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então Jesus promete algo muito maior para eles nessa ocasião aqui, né? Que os discípulos verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O Filho do Homem nós sabemos que é uma figura que Jesus usa para se referir a si mesmo, que é uma figura do Messias vista pelo profeta Daniel, que é chamado de Filho do Homem lá. Então isso aqui remete a uma coisa com a qual nós somos familiarizados, que é a escada, que é vista por Jacó lá em Gênesis capítulo de número 28. Uma escada que ligava dos céus até a terra, ela se estendia do chão e ia até mesmo até as nuvens e aos céus, e os anjos subiam e desciam por essa escada. Então Jesus vai dizer, ele vai usar essa figura para se referir a si mesmo, para dizer claramente que Jesus Cristo, ele mesmo, é o único caminho que une os céus e a terra. Jesus mais à frente nesse evangelho ele vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ninguém vai até Deus a não ser por Ele, a não ser por meio dele. Então Jesus, quando ele usa essa linguagem, ele usa aquele evento relacionado a Jacó, onde ele vê uma escada entre os céus e a terra, os anjos subindo e descendo, para se referir a si mesmo. É uma forma dele dizer que aquela escada que liga os céus e a terra é ele mesmo, que
que Jesus é que faz essa ponte, que Jesus faz essa ligação entre céu e terra, entre Deus que habita nos céus e os homens que habitam na terra. Essa revelação é a maior que Jesus Cristo poderia dizer. Eles poderiam talvez não ter entendido de primeiro o que isso significaria, mas eles, obviamente, por se familiarizarem com as Escrituras, né, com o Antigo Testamento, obviamente se lembraram muito bem daquele evento, e que Jacó ele vê essa escada. E Jesus vai dizer que essa escada é ele. Né? Vocês verão anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E a aplicação é essa, de seguir Jesus é ter acesso a Deus de forma plena e direta. Que foi isso que Jesus veio fazer. Enquanto até aquele momento as pessoas ainda precisavam da mediação do sumo sacerdote, ainda precisavam dos ritos e dos sacrifícios, das cerimônias que eram realizadas no templo, que eram realizadas no tabernáculo, que tinham seu embasamento na lei de Moisés, que tinham as suas ordenanças ali na lei de Moisés. Agora, em Jesus Cristo é que nós temos esse acesso a Deus de forma plena, direta e incessante. Ela não cessa mais. Nós temos acesso de ligação completa a Deus, assim como Ele tem a nós por meio de Jesus Cristo. E é isso que significa segui-lo, é ter esse acesso a Deus. Nós não precisamos mais de escadas humanas. Nós não precisamos mais de méritos, obras, tradições, ritos, sacrifícios. Nós não precisamos de nada mais para nos ligarmos a Deus, a não ser Jesus, porque Ele é o mediador perfeito. Ele é apresentado como o Cordeiro de Deus, ou seja, o sacrifício que nós realizamos para expiar nossa culpa e nosso pecado na lei de Moisés, é Cristo quem realiza de uma forma definitiva e plena. Nós não dependemos mais disso. E agora é Ele que faz a mediação. Lá no livro da Carta aos Hebreus, Jesus é apresentado também como o sumo sacerdote perfeito, como aquele que faz a mediação entre Deus e o seu povo, que era isso que o sumo sacerdote na antiga aliança fazia. Ele levava as demandas do povo até Deus e trazia a palavra, os mandamentos de Deus para o povo. Ele servia ao povo também na mesma medida que ele servia a Deus através do cumprimento da lei, dos sacrifícios e dos ritos da lei de Moisés. E em Jesus Cristo tudo isso fica para trás, porque tudo isso encontra agora o seu cumprimento nele, e em Jesus agora nós temos um acesso direto e livre até Deus de maneira plena e de maneira completamente incessante. Com toda essa leitura que nós fizemos aqui, o que nós aprendemos é que o chamado de Jesus ele é pessoal e ele é irresistível. Ele é pessoal por quê? Cada indivíduo é chamado a seguir Jesus. Nesse mesmo evangelho nós vamos ver Jesus também dizer que ele é a porta. Como nós vimos também no correr dos outros evangelhos, e que essa porta ela é estreita. O fato dela ser estreita comunica que só dá para passar uma pessoa por vez por essa porta. Só dá para levar a si mesmo através dessa porta. Não tem como pegar na mão de outra pessoa e sair arrastando a pessoa e passar junto. Não. A passagem por essa porta que é estreita é individual. Então o chamado que Cristo faz para segui-lo é individual, é para cada pessoa. Cada um tem o seu próprio compromisso de seguir Jesus. Não é uma coisa, embora nós tenhamos a comunhão, que é coletiva, a nossa salvação ela é individual. O pai não salva o filho não salva o pai, não salva os netos, os irmãos na sua comunhão não salvam um ao outro. Então, cada um é chamado por Jesus de maneira individual a segui-lo, ainda que todos nós formemos uma comunidade de seguidores. Cada um segue a Jesus. E que esse chamado é irresistível. O chamado de Deus, através do Espírito Santo, ele é irresistível. Mas por que tem tanta gente que rejeita o Evangelho? Por que tanta gente que a gente prega e não dá ouvidos e morre ainda sem dar ouvidos? É porque Deus não chamou aquela pessoa de maneira eficaz. Ele chamou de uma forma geral, como Ele chama todo mundo. Mas chamar de uma maneira que é plenamente eficaz e que aquela pessoa vai responder a esse chamado de maneira positiva, é algo que Deus destina apenas a algumas pessoas. Esse chamado ele é irresistível. É o que o próprio Jesus vai dizer mais à frente nesse evangelho, no capítulo de número 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. E ele vai dizer para as pessoas com quem ele estava debatendo naquele momento com os judeus: vocês não me seguem, vocês não me ouvem, porque vocês não são as minhas ovelhas. Ele fala isso e depois ele vai dizer essa outra frase: vocês não são minhas ovelhas, e por não serem minhas ovelhas, vocês não me escutam, vocês não me seguem. Mas as minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem, porque me reconhecem. E eu
as conheço. Então o chamado de Cristo ele é individual, é irresistível. Nós aprendemos também que o discipulado nos leva a testemunhar. Olha o exemplo de Filipe. Filipe ele recebe o chamado de Cristo nesse momento e a primeira coisa que ele vai fazer é comunicar para outra pessoa que ele conhece. Ele vai falar para Natanael: rapaz, a gente achou o Messias, ele apareceu finalmente. Ele é Jesus, ele vem de Nazaré. Então, a nossa fé, a fé que nós testemunhamos, a fé que nós dizemos ter, ela tem que nos mobilizar também a influenciar outras pessoas. Não necessariamente influenciar, porque como a gente está falando, tem gente que vai ouvir o Evangelho e nunca vai se deixar convencer e influenciar por ele. Mas nós somos chamados a testemunhar. Uma pessoa que é discípulo de Jesus, que tem o seu discipulado, que é o seu seguidor, ela testemunha de Jesus para outras pessoas. Independente se essas outras pessoas aceitarão ou não isso. Mas ela testemunha. É o que Jesus vai dizer lá em Atos, no capítulo número 1, quando ele está dando as suas considerações finais antes de ascender aos céus, ele vai dizer: vocês são as minhas testemunhas. Vocês são minhas testemunhas. Então nós testemunhamos de Cristo. Se nós somos chamados por Jesus e não testemunhamos dele para ninguém, seja com as nossas palavras ou com o nosso viver, então a gente não está seguindo Jesus. Alguma coisa tem de errado. Ou a gente não está seguindo, ou está seguindo de maneira errada, ou está precisando daquele chacoalhão que ele mesmo vai dizer: desperta tu que dormes. Porque a fé que a gente tem em nós, ela não fica retida em nós mesmos, ela é como algo que brota para fora. Outra lição que nós aprendemos aqui é que Cristo ele conhece profundamente o coração das pessoas, ele conhece absolutamente tudo e todos. Ele é aquele Deus que nós encontramos em todas as Escrituras, toda a Escritura, e principalmente nos Salmos, porque ele conhece o segredo dos corações dos homens, é o que está escrito. Jesus é essa pessoa. Ele fala para Natanael: antes de Filipe ir lá chamar você, eu vi você debaixo da figueira. Natanael nem conhecia Jesus e Jesus também era o primeiro encontro deles naquele momento. Ele vai dizer: de onde é que você me conhece? Jesus vai dizer: eu te vi lá debaixo da figueira. Então Jesus conhece absolutamente tudo e a todos. E para ter visto Natanael, ele é aquele Deus que está em todo e qualquer lugar. Onde nós estamos, o que quer que façamos, na companhia de quem seja, Jesus está lá. Nós precisamos ter essa consciência. Se a gente está na nossa casa, Jesus está lá. Se a gente está em qualquer cômodo da nossa casa, ainda mais que sozinho, Jesus está lá também. No nosso trabalho, Jesus também está lá. Quando a gente está andando na rua, Jesus também está na rua. Jesus é como aquela companhia que a gente tem do lado 24 horas por dia. E mais do que estar presente, ele está olhando para dentro do coração. Que a gente vê inúmeras vezes aqui Jesus testemunhando de coisas que os homens arrazoavam no próprio coração, ou seja, na própria mente. Então Jesus ele não está só lá na nossa casa, presente, fazendo presente lá, mas ele está ouvindo tudo que a gente pensa, está vendo cada imagem que a gente devaneia na nossa cabeça. Ele sabe absolutamente tudo. Ele conhece a todo e qualquer homem de maneira profunda. E a ele é dado, inclusive, o juízo. Deus executará o juízo final através de Jesus. É por isso, porque ele conhece absolutamente tudo e todos. E a maior lição que nós aprendemos aqui nos traz conforto, nos traz consolo e segurança. Segurança que Jesus ele é um mediador entre os céus e a terra, o que quer dizer que ele é um mediador entre Deus e os homens. E somente Jesus Cristo é que faz essa mediação. Paulo ele é muito claro, categórico, direto. Ele não está usando meias palavras, meandros, não. Ele fala de maneira direta, porque há um só Deus. Ele fala da unicidade de Deus, só há um Deus e só há um mediador, da unicidade desse mediador. Só tem um, que é Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Diante dessas palavras, diante do fato de que Jesus testemunha aqui no versículo 51 sobre ele mesmo, de que ele é a ponte entre Deus e os homens, entre o céu e a terra, nós não aceitamos a mediação de mais ninguém. Não aceitamos a mediação de Maria, de Paulo, de João, de qualquer outro santo que tenha vivido em qualquer época da história. Nós não aceitamos a mediação de absolutamente ninguém. Pastores, mestres, líderes. Nós intercedemos uns pelos outros, sim, cuidamos uns dos outros, mas essa mediação só quem pode fazer é Jesus. Essa ponte só quem faz é Jesus. Essa preeminência só quem tem é Jesus. Logo, a honraria que deve ser dada, por isso deve ser dada também só a Jesus. Maria não merece essa honraria, Pedro não merece essa honraria, João, Antônio, porque nenhum deles faz isso que Jesus fala que ele faz aqui, no verso 51. Vocês verão
os anjos do céu voando sobre o Filho do Homem, subindo e descendo, como era no caso da escada que Jacó viu, que faz essa ligação entre o céu e entre a terra, entre Deus e entre os homens. Só Jesus Cristo que faz isso. E por ser Jesus o único que faz isso, nós temos consolo, conforto e segurança, porque não é qualquer pessoa que está fazendo. Não é um homem fraco, não é um homem falho, não é um inútil, não é um pecador que está fazendo essa intercessão e essa mediação, mas é Jesus, o Filho de Deus, o Rei de toda a terra, o Rei dos céus, imaculado, puro e perfeito. É Jesus que está fazendo essa mediação. Deus nos traz conforto, nos traz consolo, nos traz descanso. Nós devemos aprender a descansar em Jesus por causa disso. É Ele que está fazendo a nossa ligação com Deus, não nós mesmos. Como diz o Salmo de número 100 mais uma vez. Porque Ele nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Não somos nós que estamos lutando para se fazer povo de Deus. Mas nós somos feitos povo de Deus em Jesus Cristo e na sua mediação. Isso também nos traz segurança. Nos traz segurança porque Jesus também diz, lá no capítulo 10, na mesma ocasião em que Ele vai dizer que as ovelhas ouvem a voz dele e elas o seguem, Ele vai dizer: ninguém pode arrebatar as minhas ovelhas da minha mão. Então essa mediação que Jesus Cristo faz, nos ligando a Deus, ela é plena e completa. E Jesus mesmo é quem garante para nós que Ele nos liga a Deus de maneira completamente eficaz e segura e sem rompimentos. Diante disso, o que nós temos é somente ter essa disposição para seguir Jesus. Ó Filipe, Jesus chega para ele e vem: siga, vem me seguir. Filipe, de imediato, além de aceitar o chamado, ele já vai correr e contar para outra pessoa: rapaz, eu chamo o Messias. E ele viu toda a maravilha de Jesus Cristo, como ele mesmo vai dizer: rapaz, fiquei tão admirado porque eu disse que te vi debaixo da figueira, coisas muito maiores do que essa você vai ver. E viram, e realmente viram. E todos esses homens passaram suas vidas até o último dia em que morreram, testemunhando sobre essas coisas maiores que viram em Jesus. E em nenhum momento, mesmo diante de morte cruel, atroz, diante de tortura, eles nunca negaram nada dessas coisas maiores que eles viram em Jesus. Mas tiveram intrepidez para anunciar essas palavras que hoje a gente está lendo aqui. Então, se nós temos tão bom testemunho de Jesus assim, então por que nós não devemos seguir? Devemos seguir Jesus à mesma semelhança deles. Até porque até então eles não tinham isso aqui escrito. Eles ouviram de Jesus uma vez: vocês vão ver coisas maiores que essa, eu que vou ligar vocês a Deus. E agora nós temos escrito, testemunhado, relatado por esses homens, por João, que está descrevendo isso aqui. Eles também testemunharam essas palavras para outras pessoas a quem eles pregaram no tempo deles. Então fica para nós, a maior lição é: vamos seguir Jesus, vamos seguir esse mediador perfeito, vamos seguir esse Deus que a tudo conhece, a tudo sabe, esse Deus que está presente em toda e qualquer ocasião e que aonde a gente vai estar junto. Vamos seguir esse Deus que diz que coisas muito maiores ele realiza do que aquilo que a gente vê e acha. Vamos seguir essa pessoa que teve essa disposição para chamar de maneira eficaz aos pecadores que não teriam a mínima possibilidade de se salvar por si mesmos, nem de irem a Deus pela sua própria força. Vamos seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Rei de Israel. Amém? Vamos orar nessa noite, em agradecimento a essa palavra. Deus, Criador dos céus e da terra, nós agradecemos ao Senhor porque foi testemunhado aqui nessa noite mais uma vez as palavras que o seu servo há muito tempo escreveu sobre o seu Filho Jesus. E aquilo que o Senhor realiza através do seu Filho Jesus. A mediação perfeita, a união perfeita, a ligação entre os céus e a terra, entre os homens e a sua divindade. O Senhor que realiza na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E mesmo Ele sendo tão grandioso, tão glorioso, tão cheio de toda autoridade, de toda eminência, de toda glória, o seu Filho Jesus chega para nós e fala: vem e segue. Tem toda a disposição para chegar para nós, pecadores, miseráveis, falhos, muitas vezes inúteis, como a palavra que vai nos apontar no nosso caráter pecaminoso. Ele vem para nós e diz: venha e siga. E nós muitas vezes deixamos de dar ouvidos a esse discipulado, deixamos de dar ouvidos a essa voz mansa e suave que nos diz para segui-lo, que nos levará, como o Senhor mesmo diz nos Salmos, aos pastos verdejantes. Ó Deus, tem compaixão de nós, tem misericórdia de nós, e nos dá graça
para dia após dia, não somente nós que estamos aqui reunidos, mas todo o seu povo reunido ao redor da face da terra, que tem essa disposição para olhar para o seu Filho Jesus Cristo e a cada dia se lembrar do chamado que Ele fez e faz para nós de o seguirmos. Porque Ele é aquele que promete para nós que fará essa ligação perfeita, plena e interminável com o Senhor, porque Ele é aquele que nos justifica diante do Senhor, porque Ele é aquele que diz que nós veremos ainda coisas muito maiores, muito mais excelentes do que aquilo que nós achamos que podemos ver, e que Ele mesmo realizará tudo isso. Ó Deus, nós pedimos que esse mesmo chamado eficaz que o Senhor realiza através de Jesus Cristo, que nós vimos aqui nessa leitura, o Senhor também realize através do seu Espírito Santo a todas as suas ovelhas espalhadas ao redor do mundo. Quantos e quantos do Senhor ainda estão por aí perdidos, escravizados pelo maligno, pelos demônios, escravizados sem terem expectativa, sem terem esperança de verem salvação. Que o Senhor vá até eles através do seu Espírito, com a pregação do Evangelho, com o avanço da sua igreja, e no nome do Senhor Jesus Cristo resgate essas almas através do seu chamado eficaz. Que tudo isso seja feito por louvor da sua própria glória e não para nós, porque o Senhor é que é dono de toda a eminência, o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Nós agradecemos ao Senhor por essa reunião e por essas palavras, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos seguir Jesus Cristo. Esse é o nosso chamado diário. Uma vez nos foi dito, vem e segue, que é o chamado eficaz. Nós seguimos a Jesus através desse primeiro chamado, mas todo dia nós somos convocados por Ele para continuar nesse discipulado, para continuar seguindo Jesus dessa mesma forma. Amém? Então vamos seguir a Jesus. Faça assim com a sua mão. Que a graça e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim seja, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, assim seja, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja conosco, seja com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo, ao redor de toda a face da terra, nós dizemos amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, Amém. Que o Senhor faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti, Amém. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Graças a Deus.